Na semana passada nós ministramos para os irmãos sobre o Espírito Santo, e hoje eu quero ministrar sobre o Pai, como já disse. E eu vou assim, a palavra ela é forte, ela é pesada para todos nós que somos pais e também para aqueles que planejam um dia ser pai. Ela não tem o objetivo de colocar ninguém sob julgamento na questão da sua paternidade, mas eu terei que usar a nossa paternidade como referência para a gente entender a paternidade de Deus. E você vai se chocar com o que nós vamos ver aqui nessa noite. Nós falamos que o Pai é bom, que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você só vai começar a entender sobre a sua paternidade e a paternidade de Deus quando você entender que você é um péssimo pai, que eu sou um péssimo pai. Eu acho que eu sou um bom marido, mais ou menos, mas bonzinho. Eu acho que eu sou um bom amigo. Eu me considero um bom amigo. Eu nunca traí nenhum amigo na minha vida. Sempre disse a verdade, sempre gostei, mantenho os mesmos amigos desde criança. Mas quando Deus me confronta como pai, então aí eu não tenho outra referência a não ser o meu pai, que é semelhante a mim. Mas quando eu olho para Deus, eu começo a descobrir que eu sou um péssimo pai. Então é nesse sentido que você deve entender que você é um péssimo pai. Vou precisar muito da sua atenção, muito mesmo, para que você entenda a profundidade do que vai ser colocado aqui hoje. Deus não tem filhos legítimos a não ser Jesus e Adão, que foi um filho criado por ele, feito pelas suas mãos e soprado sobre ele o Espírito que o vivificou. A partir de Adão, todo ser humano que vem na terra é vivificado também, automaticamente. Mas Adão foi feito por Deus. Adão era filho de Deus. Jesus nasceu da semente de Deus. Então Jesus também é filho. Nós somos adotados, nós somos filhos adotados por Deus. Não somos filhos legítimos vindo de Deus. E você vai entender muito mais isso. Então Deus, que é o pai de Adão, vamos ver como Deus se relaciona com Adão. Há sempre uma questão muito bonita no relacionamento de Deus com Adão. A gente sempre escuta assim, e 6 horas da tarde, Deus ia lá e tinha contato pessoal com Adão, o que não deixa de ser verdade. Temos essa imagem, nos parece bastante romantizada. Deus vindo 6 horas da tarde, que é um horário lindo, né? Horário do pôr do sol, e Deus vem até Adão, e para ter um relacionamento de pai e filho com ele. Só que não é bem assim. E você vai entender isso em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então Deus
O pai coloca Adão, o seu filho, e põe para ele duas coisas para ele fazer, que vai ocupar bastante o tempo dele. Tem uma coisa sobre o paraíso que passa desapercebido. Nós imaginamos que o paraíso era um lugar que Adão ficava ali, correndo, brincando no meio da relva, e comendo do fruto na hora que queria. Não era assim. Deus colocou o seu filho Adão para lavrar a terra. Quem aqui já trabalhou no sítio? Tem alguém aqui que é do sítio? De manhã tinha um monte de irmão que foi do sítio. Foi do sítio? Já foi? Foi mesmo? Ou pegou pesado? E morar, o Ney já foi de sítio também, né? Então, e o sítio é uma vida mole, tranquila, é isso? É uma vida fácil? Não é, né? Ninguém quer ir para o sítio, todo mundo quer ficar na cidade. Então percebam que Deus entrega para Adão um trabalho de lavrar a terra. Com o pecado, a terra se torna cheia de cardos e espinhos. Então, com o pecado, além dele ter que lavrar a terra, agora a terra tem pragas. Antes do pecado, nós estamos falando, Deus, no seu relacionamento muito bom com Adão, entregou para ele lavrar e guardar a terra. Mas guardar a terra do quê? Se não tinha mais ninguém? Do diabo. O diabo estava ali. Então o objetivo de Adão era estar atento ao que o diabo iria fazer naquele lugar. Você já imaginou como deve ser difícil para uma pessoa ter que ficar guardando um lugar do diabo? Porque o diabo foi precipitado e jogado sobre a terra, e estava na terra, e era papel de Adão guardar a terra, e era o papel de Adão lavrar a terra. Ele colheria frutos maravilhosos, mas a terra tinha que ser lavrada. Mas não foi só isso que Deus mandou ele fazer. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, 28 e também no 31, são 3 versículos que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então aqui Deus coloca mais um trabalho para o homem que não me parece ser muito ruim, né? O trabalho de multiplicar a terra, o trabalho de se relacionar com a sua esposa em amor. Porque quando Deus manda o homem multiplicar, ele não vai se multiplicar como o animal, ele vai se multiplicar com a sua esposa. Então o trabalho agora começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque para fazer multiplicação com a sua esposa, para fazer filhos na sua esposa, você sabe que não é fácil, que é difícil. Você precisa, como que a gente fala nos encontros de casais, é preciso depositar desde manhã, não é assim? Então já começa a ficar um pouco mais difícil o trabalho. Olha bem, agora ele tem que encher a terra, então ele tem que cuidar bem da mulher dele, e tem que lavrar a terra e ainda tem que guardar ela. Não é um serviço fácil. E aí ele diz mais, ele diz que agora ele tem que sujeitar a terra e dominar a terra, sobre peixes, aves, sobre todo animal que se move na terra. Então agora é colocado também um serviço de administração para Adão. Ele tem que administrar a terra, ele tem que administrar toda a criação, ele tem que cuidar bem da mulher que Deus deu para ele, e não é fácil cuidar bem da mulher que Deus dá para a gente, você sabe disso. E ele teve também que lavrar a terra, e ele teve que cuidar dela. Percebe que não é tão romântico como nós imaginamos? Ah, Deus vinha às 6 horas da tarde. Não, Adão, sabe por que Deus vinha às 6 horas da tarde? Porque durante o dia ele tinha que trabalhar bastante. Deus, o Pai, não poupou Adão de ter que trabalhar bastante.
ele tinha que trabalhar bastante, ele tinha muita coisa para fazer, a cabeça dele estava bastante ocupada. Aí sim, 6 horas da tarde, Deus vinha para conversar com ele, para prestar contas das coisas. Deus tem um filho, esse filho é Adão, mas Adão, ele quebra o princípio da filiação com Deus. Toda desobediência quebra o princípio de filiação e de paternidade. Qual é a base do princípio da paternidade? Obediência. Se um filho não for obediente ao seu pai, ele quebra o princípio da paternidade. Algo muito ruim acontece com ele. É na obediência que se determina a paternidade. Então Deus diz para Adão: Adão, eu dei tudo isso aqui para você fazer, e aqui tem uma árvore, dela você pode comer, ela te dará vida. E aqui tem uma outra árvore, é a árvore do conhecimento, não chegue perto dela, do conhecimento do bem e do mal. Agora aqui o que está em jogo é a paternidade. Se Adão realmente quer ser filho de Deus, ele terá que andar em obediência ao que foi colocado para ele. Mas se ele não andar em obediência, então ele trocará de pai, porque aquele que você obedece, este é o seu pai. Quem você obedecer será o seu pai. Eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: olha, pastor Jair, eu queria dizer que você é meu pai. Não sou não. Não sou não. Não arruma problema para mim. Porque para que eu possa ser pai de alguém, há necessidade de ser obediente. Agora tem um detalhe: não se é obediente naquilo que se concorda, se é obediente naquilo que se discorda. Ser obediente naquilo que é concordância não tem mérito nenhum, mas ser obediente em prejuízo próprio, aí é diferente. Então aqui tem uma árvore muito deliciosa, muito saborosa, solta aos olhos, e o desejo agora de Adão é comer desta árvore, e o de Eva também é de comer dessa árvore, mas Deus disse: não coma. Então nesse momento ele sai da paternidade de Deus, e agora ele traz um outro pai para ele. E a Bíblia diz que ele comeu do fruto dessa árvore, que ele se relacionou com esta árvore. Adão ganha um novo pai, chamado Satanás. Quero dizer uma coisa para você. Você sabe por que a terra não presta? Sabe por que o mal está sobre a terra e nunca foi diferente? Se você começar a ler os livros de história de todos os tempos, você vai verificar que nunca a terra esteve em paz, que nunca a terra viveu bem, sempre a terra viveu mal, sempre houve um mal sobre a terra, que dominou a terra. Por quê? Porque a terra tem um pai, e não é Deus. Deus não é o pai dos homens, e esta é a grande confusão que nós fazemos. Deus não é pai da raça humana, Ele é pai de Cristo, vamos colocar assim, e foi pai de Adão, mas Adão trocou a paternidade, e a partir deste momento, todos aqueles que nascem de Adão, não tem mais Deus como pai. Você já percebeu que a maioria dos nossos filhos se parece com os avós? Não é interessante isso? Pode reparar, os filhos se parecem mais com os avós do que com a gente. Qual é o primeiro filho de Adão? Caim. Com quem Caim se parece? Com o pai dele. Que pai? Com o avô dele. Quem é o avô? Satanás. O que Caim faz? Mata seu irmão. O que a Bíblia diz? Que Satanás foi homicida desde o princípio. Que princípio?
Caim. Satanás estava em Caim, estava nele. A paternidade é transferida, e a partir de então, toda a raça humana tem Satanás como pai. Então, quando nós olhamos e vemos que a raça humana é capaz de produzir um Hitler, é capaz de produzir um Mussolini, é capaz de produzir um Lula, é capaz de produzir um Jair, é capaz de produzir todas as pessoas que você pode imaginar, e não há ninguém bom nenhum, porque a paternidade que a gente herdou é de Satanás. Por isso que eu digo, o pai que você é não é bom. Você não é um pai bom, não tem como ser. João capítulo 8, versículo 41 ao 44, Jesus diz assim: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus diz assim: não, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai do homem? Satanás. Então o que o homem traz para si? Mentira. O que nós somos? Mentirosos. O que nós somos? Assassinos. A Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. O que nós somos? Egoístas. Se eu tenho alguma coisa, é porque eu fiz por onde, é porque eu mereço. Sabe por que eu não sou dizimista? Porque eu não quero a justiça, eu quero o que é meu comigo. O que é isso? Filiação de Satanás. Todos nós. Não fique assustado, nós vamos melhorar essa história, mas você precisa entender. Todo ser humano recebeu a paternidade do diabo. Satanás se torna o pai do homem. Percebam bem que o filho pródigo deixa a casa do pai, e quem ele recebe como pai? O pecado, obedecendo ao pecado. Ele está na casa do pai e ele considera o pai como morto. Ele diz: pai, você não é mais meu pai, me entrega a herança, porque a herança só é dada quando o pai morre. E quem agora é o pai dele? O pecado, Satanás. E Satanás, junto com o pecado, se torna o seu pai. Até que hora? Até o momento que ele se arrepende. Ao momento que ele se arrepende, e ele diz: não vale a pena essa paternidade, porque essa paternidade me faz aproveitar o que tem de melhor nessa vida, mas também me dá o pior dessa vida. Na casa do meu pai, até os funcionários têm pão em abundância, e aqui eu não consigo comer nem as lavagens do porco. Ele quer restabelecer, ele se arrepende, ele volta. Agora olha que interessante, nós falamos isso no começo do culto, falamos isso na hora da ceia. Ele retorna para a casa do pai. Qual é a primeira coisa que o pai faz? Você se lembra do texto? Eu não projetei. O que o pai faz quando vê o filho ao longe? Abraça ele e faz o quê? Uma festa. O que o pai mata na festa? Um cabrito. Lembra o que Deus fez no jardim? Matou um cordeiro, sangue de inocente pela terra. O que o pai faz com o filho que chega arrependido? Mata também um animal, sacrifica e faz uma festa para que comam daquela carne. Como a palavra de Deus é perfeita, o arrependimento só funciona porque alguém toma consciência de que a sua paternidade não está boa e quer voltar para o pai que tem valor. O pai, para receber, sacrifica um novilho cevado.
Queridos, todos nós vivemos com a paternidade do diabo, por mais duro que aparenta ser. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro do seu coração, nesse exato momento haverá alguém que você diz: eu não posso ficar perto dessa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa, eu tenho mágoa dessa pessoa, eu sinto alguma coisa quando eu vejo essa pessoa. Isso mostra a paternidade que nós temos, por mais dura que aparenta ser. Uma coisa que nós aprendemos sobre o filho pródigo nesse texto é que o pai não vai atrás do filho que foi embora, é o filho que tem que se arrepender e voltar. E quando o filho volta, o pai o abraça, mas sangue tem que rolar, porque todo pecado custa sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Só a obediência é o sinal da filiação e da confirmação da paternidade. Os filhos gerados por Adão após a desobediência é um assassino. Por quê? Porque ele tem a cara do seu pai, do seu avô. A nossa semente e também está corrompida pela paternidade satânica. A terra não conhece a Deus, pois Deus não é o pai do homem. Há uma mentira quando a gente escuta assim: eu também sou filho de Deus. Quem já não ouviu isso? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Achamos que somos filhos de Deus simplesmente porque nascemos como homens nessa terra. A terra não consegue conhecer a Deus porque não existe paternidade. Mas Deus envia agora o segundo Adão, que é Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E agora Deus restabelece paternidade na terra. Como? João capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Todos nós estamos perdidos, e o nosso pai é Satanás. Não há um homem bom sobre a face da terra. Ninguém consegue herdar a paternidade de Deus. Então é importante que a gente entenda que a gente não presta mesmo, que não há nenhum valor em nós. Então Deus envia o seu filho. Se o primeiro Adão trouxe a paternidade de Satanás, o segundo Adão quebrará a paternidade de Satanás e nos levará de volta à paternidade de Deus. O segundo Adão começa a mudar a nossa história. O segundo Adão muda a minha história e muda a sua história. Agora o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece. Qual a única coisa que Jesus tinha que fazer para estabelecer a paternidade? Obedecer. Obedecer. E aí eu pergunto: todo homem é filho de Deus? Não, de forma alguma. Filho de Deus é só quem está no manto de obediência de Cristo. Significa que Cristo obedeceu. Eu entro nesse manto de obediência e fé. Pela minha fé nele, eu ando nesse manto de obediência.
então eu sou levado a ser filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não entraram nesse manto de fé, mas os que receberam, Ele deu o poder novamente de ser chamados filho de Deus, resgatados. Só os que creem é que são filhos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6, diz: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Não basta você dizer que conhece a Jesus, não basta, você precisa também guardar, entrar no manto. Se você disser que o conhece, mas não guardar a sua palavra, então você se tornará mentiroso, e o diabo é o pai da mentira. Não basta dizer que o conhece, não basta conhecer o Jesus da história, não basta ler a Bíblia e conhecer o Jesus que ali está. É preciso entrar numa dimensão, na mesma dimensão que ele está, de obediência. Então, para que você seja filho, você precisa obedecer, e você sabe o que Deus está pedindo para você. Todos nós aqui sabemos o que Deus fala conosco, todos nós aqui sabemos o que Deus está dizendo, todos nós sabemos aqui o que é certo e o que é errado, e nós desobedecemos a Deus porque decidimos desobedecer a Deus. Então perdemos a paternidade. Mas se nós recebemos ao seu Filho como nosso Senhor e Salvador, nós entramos dentro desse manto. Então não é somente uma questão de conhecer, é de guardar o que Ele diz. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. A paternidade que Jesus traz sobre nós, nos faz andar como ele andou. De que forma ele andou? Obediência. Não há paternidade sem obediência. Por isso, queridos, o tipo de pai que somos tem mais a ver com a paternidade de Satanás do que com a paternidade de Deus. Você já ouviu isso? Deus é pai e não padrasto. Quem já ouviu isso? Conhecidíssimo. Deus é pai e não padrasto. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que Deus é mole que nem nós? Que ser pai é ser mole e fazer a vontade da gente? É isso que nós achamos que Deus é? Quantos de nós, como péssimo pai que somos, não facilitamos a vida dos nossos filhos e dizemos assim: eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri? Se eu pedir para quem já pensou isso levantar a mão, começar por mim, todo mundo. Ah, Clodoaldo, eu sei que você não quer que o Bruno sofra o que você sofreu. Eu sei, Maria, que você não quer que a Paloma sofra o que você sofreu. Mas será, Ney, que a Gabi não deve sofrer o que você sofreu? Será que se você poupar a Gabi disso, você está sendo um pai igual a Deus? Ou um pai igual ao diabo? Se eu tentar poupar o Felipe, será que eu estou sendo um pai como Deus? Ou estou sendo um pai como Satanás? Essa é a grande pergunta. Porque Deus não poupou Adão do que ele tinha que fazer e da vida dura que ele tinha que levar para aprender e dar valor às coisas. Então Deus, como bom pai e não igual a nós, fará com que muitos de nós estejam nesse momento passando por momentos difíceis, e talvez algum dia por momentos difíceis, e Ele permitirá que passemos por esses momentos. Sabe por quê? Eu fui ali agora cumprimentar
quase cada um de vocês batendo a mão, e eu fiz a besteira de dar um murro na mão do Márcio. Doeu minha mão. Por que que doeu a minha mão? Porque a mão do Márcio é dura. E por que a mão do Márcio é dura? Porque a minha mão só fica pegando nas páginas da Bíblia, ela é macia. Mas a mão do Márcio, ele deve pegar no pesado, então está cheio de calo. Você sabe o que Deus quer fazer conosco aqui nessa vida? Colocar calo. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele fez isso com Jesus. Deus fez isso com Jesus. Deus é Pai de Cristo, e em nenhum momento Ele livrou a Cristo das suas dores e dificuldades. Em nenhum momento. Quando Jesus chegou para ele e disse: Pai, afasta de mim esse cálice, o Pai disse não. Então ele, em obediência, disse: seja feita a tua vontade e não a minha. É o Pai permitindo que o Filho passe pelas coisas difíceis da vida, e o Filho sendo obediente. O Pai não facilita, o Pai motiva. Eu todo dia de manhã eu ando de bike com meu neto, porque com o Tiaguinho, eles não estão podendo ter aula, eles ficam em casa de manhã, a Diva dá aula para eles, e eu dou aula de educação física. E o que eu sei fazer? Andar de bicicleta. Então, demos uma bicicleta para ele. Ele não sabe andar de bicicleta, e ele chorava porque ele caía da bicicleta. Eu levei ele até a pracinha lá de casa, que é bem retinho, e falei: Ti, o vô vai segurar, e eu vou te soltar, e você só pedala. E ele pedalou e saiu, e eu peguei a minha bicicleta e ia do lado dele e falava: vai Tiaguinho, vai Tiaguinho, vai Tiaguinho. E ele ia, aí ele caía e chorava. Eu falei: Tiago, levanta, eu não quero mais andar. E ele começou a chutar a bicicleta, e chutava a bicicleta. Eu falei: para de chutar a bicicleta, custou caro essa bicicleta aí, monta nela e vai andar. E ele montou, e assim ele foi aprendendo a montar e andar de bicicleta. Aí eu falei: agora o vovô vai ensinar você a cair. Quando você subir na bicicleta e você perceber que vem alguém perto de você, ou você desequilibrar, você fica com o seu pé em um pedal e pula. E assim ele foi aprendendo. Ele caiu umas 2 vezes, depois ele não caiu mais. E aí eu falei para ele: agora você vai começar dando 10 voltas aqui na praça. E ele dava 10 voltas na praça. Eu falei: amanhã você vai dar 11 voltas na praça, e 12 voltas na praça. Eu falei: agora você vai sair da pista e vai andar na grama. E a grama era pesada. Ele falava: vô, é muito pesado. Eu falei: é assim mesmo, você tem que aprender. E ali ele andava na grama, até que eu cheguei para ele essa semana e disse: filho, você vai andar na rua com o vovô agora. Ele falou: vovô, mas passa carro, eu tenho medo. Eu falei: não se preocupa, o vô vai estar do seu lado. E ele pegou a bicicletinha dele, e aí ele começou a andar pela rua. Eu deixei ele do lado da calçada, para que não tivesse por meio da rua. E quando ele estava andando ali do meu lado na calçada, veio um caminhão, e ele ficou assustado e disse: vô, o caminhão. Eu falei: não se preocupa, o vô nunca vai permitir que um caminhão atinja você, fica tranquilo, continua pedalando. E assim nós começamos a dar uma volta no quarteirão. E depois que eu percebi que não vinha passando nenhum carro, eu cruzei o quarteirão, e nós descemos uma descida bem grande. Eu falei: agora você vai aprender a usar o breque. Você vai apertando o breque, e se você perceber que vai cair, você pula do jeito que você pulava. E assim ele desceu, e de repente ele chegou numa subida enorme. Eu falei: agora você vai subir. E ele não tem câmbio, tadinho, na bicicleta dele, então é uma catraca única. E ali ele começou, falou: vô, eu vou cair, está muito pesado. Eu falei: você não vai cair. Eu falei: a vovó, que é mulher, andou aqui na subida e subiu bem.
você vai subir melhor do que a vovó. E ele se motivou e começou a pedalar, e ele iria chorar: eu não estou aguentando. Eu falei: você aguenta sim, porque você é o menino mais forte que eu conheço. E ali ele foi, e ele conseguiu subir toda aquela subida, e quando ele chegou lá em cima, a alegria dele era muito grande, e ele dizia: vovô, eu consegui. Eu falei: é isso, Tiago, agora você vai dar mais uma volta. Não, vô, mais uma eu não consigo. Eu falei: você consegue. E assim eu fiz ele dar a volta no quarteirão inteiro, descer de novo aquela rua esburacada, segurando o freio, passando pelos carros para não bater. Eu falei: agora de novo pela subida. Vô, eu estou já com a perna cansada. Eu falei: vamos, se você não aguentar, eu ponho a mão na sua costa e te empurro, mas você vai conseguir. Ser pai não é dar tudo para o filho. Ser pai é treinar o filho para a vida. Deus entrega para Adão trabalho e não dormir embaixo da árvore, para depois come do fruto que quer, e aí Deus vem 6 horas da tarde. Não, Deus entregou trabalho para Adão, e muito trabalho. Mas sabe o que Satanás entrega? Facilidades. Eu vou te explicar. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e Satanás oferece facilidades para Jesus no deserto. Diz: você é filho de Deus, transforme pedras em pães. Que facilidade era para Jesus? Ele multiplicaria pães no meio da relva, no meio daquele pessoal que estava todo assentado. Ele poderia multiplicar pães, era fácil para Jesus multiplicar pães. Mas o Pai não agiu com facilidade com Jesus. Ele disse: vá para o deserto e fique 40 dias sem comer. Onde estava a obediência do filho? Em não comer. Onde estava a facilidade de Satanás? Multiplicar, fazer aparecer pão. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás oferece agora uma grande facilidade para Jesus. Ele diz assim: olha, eu te dou todos esses reinos, é fácil, basta você chegar aqui e se jogar lá para baixo. Fácil. O que é Jesus para Jesus se jogar lá para baixo? Aquele que andava sobre as águas, aquele que ainda andaria sobre as águas, o que é se jogar? Os anjos vão te guardar. Ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus me guarda, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Deus me guarda do Covid? Me guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você entende que o diabo oferece o que é mais fácil? E agora Satanás diz que daria todos aqueles reinos para ele. O Pai não disse nada disso para ele. Diz que daria a cruz para ele. Nós, como pais, achamos que devemos dar as coisas mais fáceis. Deus não fez isso com o seu filho Jesus. Não fez. Eu te darei esses reinos, diz Satanás. Eu te darei esses reinos se você me adorar. Basta você dobrar os joelhos e me adorar. Ele disse: não, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. O caminho de Satanás era o de facilidades, o caminho de Deus era cruz, morte, deserto. O que o Pai ofereceu a fome para ele, até que se cumprisse o propósito. Depois que se cumpriu o propósito daqueles 40 dias, os anjos vieram e o serviram. Esse evangelho que está sendo pregado
evangelho mentiroso do inferno que está sendo pregado nas igrejas evangélicas me assusta. O evangelho que Deus vai facilitar a sua vida porque você crê em Jesus Cristo não é verdade, é mentira. Porque o desejo de Deus é te fazer parecido com o Filho dele, e se Ele fez por Filho dele isso, para a gente também, o caminho não será de facilidades. Eu vi um pastor falando uma grande mentira esses dias. Ele disse: você é o centro da criação de Deus. Mentira, Jesus é o centro da criação de Deus. Eu não sou. E Deus quer que sejamos como Jesus. Tem uma música, né, que diz assim, acho que é simples como Jesus, não é isso, Jojo? Manda a Né pôr a letra dela aqui, eu acho ela bonita. Ela diz assim: simples como tu, né? Simples como Jesus, apenas como Jesus. É linda essa música, eu gosto da letra dela, porque ela diz o que Deus quer fazer comigo e com você, parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. A letra diz assim: Jesus, eu quero ser igual a ti, eu quero amar o que tu amas, eu quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou, usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Deus entrega para Cristo um trabalho e não o poupou das dores, mas também deu a ele um destino glorioso. Maria Madalena vai até ele e diz: não me toque, porque tudo que eu passei, agora eu vou receber, eu vou até meu Pai, e Ele vai me glorificar. O Pai confirma 2 vezes a paternidade sobre o Filho. Mateus capítulo 3, versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutem ele, façam o que ele faz, ajam como ele. Deus está dizendo: o meu prazer está no meu Filho Jesus. O que ele faz, façam vocês também. Ele é obediente, sejam também. Ele seguiu o destino que eu tracei para eles, sigam vocês também. Se for fácil, que seja fácil. Se for difícil, que seja difícil, mas vá firme até o fim. O amor do Pai leva Cristo para a cruz. Que amor é esse? Que amor é esse? Será que Deus tem obrigação de nos abençoar segundo o padrão da nossa paternidade, que é satânica? Não. Deus colocará para cada um de nós um preço a ser pago, um sacrifício, e eu vou repetir isso. Na vida que cada um de nós está levando, temos preços diferentes para pagar. Preços diferentes. Talvez para alguns o preço seja conseguir viver o Evangelho tendo dinheiro.
talvez para outros sejam viver o Evangelho não tendo dinheiro. Talvez para alguns sejam continuarem casados diante das adversidades que estão passando. Talvez para alguns o preço seja lutar, contando com Deus, com os vícios que atormentam a sua vida. O fato é que todos nós pagaremos preço todos os dias. E Paulo ora para que Deus tire o espinho da carne dele, e Deus diz: não. Senhor, tira o espinho da carne, não. Senhor, tira o espinho da carne, não. Senhor, tira o espinho da carne, não. Por que, Senhor? Porque a minha graça lhe basta. Eu estou com você nesse caminho de espinhos. Eu estou ao seu lado. Simplesmente obedeça. Simplesmente creia. Se somos filhos de Deus, podemos orar para Deus e Deus responderá a cada um de nós. Mas se não somos filhos, então Deus não ligará para nós e não nos exortará. Jesus pagou o preço da minha salvação, o preço do meu destino em Deus. Sou eu que vou pagar. Eu vou repetir: Jesus pagou o preço da minha salvação, o preço do meu destino em Deus. Sou eu que pagarei. Sou eu. O seu você pagará. O filho que ficou em casa disse para o pai, voltamos no filho pródigo: pai, o senhor nunca deu nada para mim. Lucas 15, 29 ao 31. Olha que interessante. São dois filhos, um deixa e volta, o outro não saiu de casa. E ele diz assim, vamos lá, Lucas 15, 29 ao 31. Mas respondendo ele, disse o pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O que ele queria? Alegria durante a vida. Vindo porém esse teu filho, não é teu irmão, teu filho, não é meu irmão não, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, você matou o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ah, Deus, eu queria tanto ter uma vida melhor, eu queria tanto não passar por isso, eu queria tanto sair dessa tribulação. Oh Deus, eu queria isso, eu queria ter isso, eu queria isso, eu queria isso. Deus diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas então por que o Senhor não me dá alguma coisa agora? Porque agora não é o importante é o que eu tenho, é teu. É teu, você é o dono do que eu tenho. O que Jesus tem, meu querido, Ele está à direita do Pai, e disse que você estaria sentado com Ele nesse lugar, que eu estaria sentado com Ele nesse lugar. Todas as minhas coisas são tuas. Deus está dizendo: eu não facilitarei para você, mas pode ter certeza, tudo que é meu é teu. Você terá um destino maravilhoso. O que nós pensamos que é amor em relação aos nossos filhos, na verdade não passa de ações de homens caídos. E Deus não será assim, porque Ele não é assim. Filho que é filho segue a obediência do filho ao pai gerará o manto de proteção. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. O filho obediente, Deus o presenteia com longevidade, Deus o coloca no seu manto de proteção. Deus é o nosso Pai e não está preocupado em nos dar prazer nessa vida, mas em fazer com que o nosso couro fique grosso. Trabalhará em nós para que a gente possa combater o bom combate, seguir a carreira e guardar a fé. Deus não tem filhos Nutella, não tem. Me disseram isso. Há uma diferença. Deus não tem filhos Nutella. Ele permitirá o nosso tombo, para que aprendamos a andar e depois correr. Um dia, o maior corredor que teve nessa terra até agora, o Bolt, um dia, ele foi pequenininho e caiu. Hoje, ele corre 100 metros em menos de 10 segundos, sem cair. Se não corre hoje, já correu um dia. Mas um dia ele começou aprendendo a andar. Um dia o seu pai permitiu que ele caísse. Deus não desistirá da nossa participação nos sofrimentos de Cristo, para que tenhamos a herança na vida eterna. Pastor, o senhor está pregando sofrimento? Não, não. Só a verdade. Qual é a verdade? Que Deus derrama graça, favor e misericórdia, mas não abre mão de ser nosso Pai e de exercer paternidade. Então, o que eu, ao entender isso, tenho feito todos os dias da minha vida, desde que isso se tornou claro para mim. Quando eu acordo de manhã, geralmente eu vou ali para a sala, e eu começo a andar ali na minha sala, e ali eu começo a declarar a verdade de Deus. Eu tenho dois momentos na minha vida. Eu tenho na minha vida de oração, de devocional. O primeiro momento que eu dobro os meus joelhos, e quando eu dobro os meus joelhos, eu gosto de, quando estou em joelhos dobrados, glorificar a Deus. Então eu gosto de dizer: Senhor, não há outro semelhante a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és meu Pai. Tu és a minha vida, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és o Deus da minha habitação. Eu gosto de dizer para Deus de joelhos o quanto Ele é grande e o quanto eu sou pequeno. Mas também tem um dado momento nas minhas orações, meus filhos, minha esposa sabem disso, que eu gosto de colocar de pé e dizer para Deus que eu sou filho dele com muito orgulho. Eu gosto de dizer isso. De joelhos eu peço para que a graça, a misericórdia e o favor dele esteja sobre mim. De joelhos eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver na minha vida. Mas quando eu me levanto, eu gosto de dizer: eu não abro mão da tua paternidade na minha vida. Eu não abro mão de dizer que Tu és meu Pai. E eu sei que o Senhor sabe a largura da minha costa e a pele que eu tenho e o quanto eu aguento. Só peço para o Senhor: tem misericórdia de mim. Por quê? Porque se a vida for difícil, eu não quero abandoná-lo. E se a vida estiver fácil, eu não quero abandoná-lo. Se eu tiver o que comer, eu não quero perder a paternidade. E se eu não tiver o que comer, eu também não quero perder a paternidade. Se eu tiver muito dinheiro, eu quero poder chamá-lo de papai, mesmo tendo todo o dinheiro, e ser obediente a ele. Mas se eu não tiver, eu quero continuar chamando ele de papai. Não muda.
não muda. E se Ele me fizer passar pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque Ele está comigo. E aí tem algo que a gente se esquece do Salmo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu termino. Pessoal do louvor, por favor. Eu quero graça, favor, misericórdia, mas não abro mão da paternidade. E termino com Hebreus capítulo 12, versículo do 5 até o 11. E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e não desmaies quando por Ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, bate no couro de todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento, ou seja, quando nós estamos passando por um momento ruim, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se lêssemos somente esses versículos, a palavra já estaria bem clara. Porque Deus trata com a gente, porque Ele é Pai. Nós não somos bons pais, porque o nosso padrão de pai não é o padrão de Deus, é o padrão de facilitar. O padrão de Deus não é facilitar, é motivar. Deus nos motivará a sermos mais parecidos com Jesus. Vamos ficar em pé.